Bom dia para o nosso bom Deus. Estamos aqui mais uma vez, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados, que se encontram neste momento ouvindo este Evangelho, aqueles que se encontram aqui para estudar. Bom dia para os nossos anjos guardiões, os mentores do nosso trabalho. Que Jesus nos dê sabedoria, nos dê paz, que a gente possa entender e refletir sobre a mensagem de hoje. Meus amigos, vamos procurar uma posição agradável. Vamos visualizar a imagem do Cristo, que está sempre conosco. A imagem dos nossos anjos guardiões, nos ajudando, nos auxiliando. E nós só temos que agradecer por mais este momento maravilhoso em nossa vida. Que o dia de hoje seja de muita paz para todos. Bom, a reflexão de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 121, que diz o seguinte: esperança, concórdia e calma são as palavras de ordem para este dia. Obedeça a ordem de comando destas palavras, que são as virtudes e o clamor dos valores que fazem uma paz sem limite, uma vida de verdade e sem fronteiras. Não se ponha a contemplar desacertos e insucessos. Coloque no lugar das ideias depressoras as de levantamento, ânimo, esperança e alegria. A felicidade precisa ser procurada, querida, desejada, intensificada. Ame ao próximo, aprecie o que é bom, silencie a voz de crítica, tristeza, a maldade. Siga o cântico da natureza, a simplicidade da vida e o pulsar do amor. Você é mais do que pensa ser. É isso aí, meus amigos. Vamos obedecer às palavras de ordem deste dia, que são esperança, concórdia e muita calma. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 17, sejam perfeitos. E o item é o 11, cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem que é uma psicografia lá do ano de 1863, em Paris, pelo nosso amigo espiritual George, um espírito protetor. Nosso amigo disse o seguinte: será válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação de seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui dois sistemas se defrontam. Os dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e o dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes do pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes,
que sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está então a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando-lhe que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é seu instrumento. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Por acaso serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos, e não praticar a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor ao seu espírito, e não ao corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois isso é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que o conduzirá à perfeição. Que assim seja. Jorge, um espírito protetor, Paris, 1863. Que Deus ilumine cada vez mais o nosso irmão espiritual. Que possa trazer mais mensagens edificantes para que a gente possa refletir. Bom, meus amigos, então vamos pensar um pouquinho aqui sobre esse tema. O que o nosso amigo Jorge quis dizer nessa passagem é que o nosso corpo físico é apenas uma vestimenta para a nossa alma. A nossa alma, o nosso espírito é a mesma coisa. Por que ela é uma vestimenta? Porque nosso espírito necessita do corpo para se manifestar. Sendo assim, ambos precisam estar em equilíbrio. Então, o nosso espírito, ele precisa do corpo físico, mas o corpo físico precisa muito mais do espírito. Porque ele não sobrevive aqui neste planeta Terra sem o nosso espírito. Porque nosso espírito, ele é eterno. Por isso que ele sobrevive sem o corpo. Quando a gente desencarna, a gente deixa o nosso corpo físico aqui. Ele vira pó. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele sobrevive. Ele vai para o mundo espiritual. Então, nós precisamos muito cuidar da nossa alma, que é o nosso espírito encarnado. Mas também nós precisamos cuidar do corpo físico enquanto estamos aqui. Tem pessoas que dão muito mais importância ao corpo físico, cuidam mais do corpo físico, né? Estes, infelizmente, é por causa da vaidade que faz com que o homem cuide mais do seu corpo. Eles esquecem da alma. Como também, ao contrário, existem aqueles que só cuidam da alma e esquecem do corpo. Mas ambos precisam serem cuidados, né? Para que a coisa se harmonize. Não adianta também você ficar o tempo todo só orando, 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 se você não come, você não bebe, né? Você não dorme, porque você também vai ficar doente. E aí também não adianta você estar o tempo todo dentro de uma academia, cuidando só do seu corpo, para ficar bonitão, saradão, bonitona, né? E não cuidar da sua alma, do seu espírito. Orar, conversar com Deus, pedir proteção. Então, um precisa do outro, sendo que o corpo precisa muito mais, pelo fato de que ele
desaparece, né? O corpo físico morre, mas a alma não morre. O espírito, ele é eterno para o resto da vida. A nossa vida é eterna. E nós queremos buscar esta felicidade que nós não encontramos ela aqui. Nós encontramos no plano espiritual. Então, meus amigos, vamos saber manter esse equilíbrio. Vamos cuidar mais, né? Tanto do corpo como da alma. E vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude sempre nesta caminhada. Que Ele nos ampare e nos ilumine. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela mensagem de hoje. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, dos seus filhos amados, seus filhos eleitos. Te entregamos este dia, nossa família, nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados, todos aqueles que neste momento estão passando pelas guerras, que estão em aflições, doentes, aqueles, Pai, que já desencarnaram, mas que ainda não aceitam a sua nova morada espiritual, e esses espíritos que continuam ali, perto do corpo físico, muitos deles achando que ainda estão vivos, que ainda fazem parte deste mundo aqui terrestre. Que o Senhor possa iluminá-los agora, neste momento. Eles possam ver a luz. E assim, Senhor, nós só temos é que te agradecer por tudo. Principalmente agradecer aos nossos anjos guardiões, aos mentores do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Que assim seja. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: assim, a maioria dos seres humanos buscam com ansiedade a felicidade em tudo que é externo, começando pela busca do amor, buscando seu companheiro ou companheira para que seja feliz. E aí começa o princípio de suas mágoas, frustrações, ansiedades e dores. Porque jovem ainda, flerta com a companheira ou companheiro que lhe atraem pela beleza, pelo sorriso, pelo comportamento doce e faceiro, como fala, age, dança e canta. Faz de tudo para conquistar a sua pretensa chave da felicidade. Namora, casa e ambos começam uma lua de mel, onde cada um, no princípio, faz de tudo para que o outro seja feliz, deixando de ser o que é e exercendo o papel do ser humano esperado pela outra pessoa. O tempo vai se passando e, como não podemos fugir de nosso ser verdadeiro, começamos ambos a retornar a sermos o que realmente somos. Até porque, se não for assim, iremos adoecer. E aí começa uma nova etapa na maioria dos casais. Começa a surgir as frustrações, as mágoas, a mendicância pelo afeto, a sentir o vazio de algo que perdeu, e as cobranças só fazem aumentar. Quando então o ser humano busca se completar com algo que o faça desviar a sua atenção da situação que não é mais suficiente para estar feliz, buscando na bebida, nas festas, no consumismo de bens materiais e até mesmo em religiões, para preencher e tentar compreender o que ocorre e o que fazer de sua vida. Vamos discorrer sobre alguns princípios que podem nos ajudar a encontrar esse equilíbrio que tanto buscamos para nossas vidas. Primeiro princípio, chamamos de individualização. Mas o que é a individualização? Seria uma forma de egoísmo? Não. Individualização é tomarmos para nós
a responsabilidade de nos amar, de buscarmos a felicidade para nós mesmos, aumentando o amor em nós, a ponto de quando estivermos cheios de amor e luz, brilharmos e oferecermos esse amor à pessoa que amamos, sem a necessidade de cobrança de retorno. Tirar esse peso enorme das pessoas, deixando que cada uma nos ofereça apenas aquilo que tem para dar. Qual o resultado disso? Quando brilhamos, somos como uma lâmpada acesa, que atrai as mariposas onde todas querem estar. Mas quando estamos apagados e mendigamos o amor, somos como as lâmpadas apagadas. Ninguém quer estar perto de nós, a não ser aqueles que também não têm amor para dar e estão suplicando que alguém lhes dê de algum. O segundo princípio é o do espelho. O mundo e a humanidade é como o espelho. Quando você se olha no espelho sorrindo, ele sorri para você. Se você se olha no espelho esbravejando ou triste, é assim que ele retorna para você. Muito simples. Você recebe de volta tudo o que você faz pelas pessoas. Tudo que você joga para a natureza retorna para você. Se você julga injustamente, sem nenhum princípio, até mesmo porque não deveríamos julgar ninguém, porque se mal nos conhecemos, como poderemos conhecer o porquê a pessoa age assim? Ela deve ter suas dificuldades para entender e agir assim. Está em estágio diferente de você. Você receberá o mesmo julgamento, porque ativou o princípio do retorno. O espelho é a maior justiça divina implantada sobre a humanidade, desde o princípio. Podemos dar o nome que quisermos: lei de ação e reação, lei do karma, lei do pecado. Só lembrando uma frase de Jesus a Pedro no horto, quando Pedro sacou de sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. Se pela espada você ferir, pela espada serás ferido. Nós construímos nosso futuro com nossas ações. Pelas ações entendemos ações verbais que ocasionam mudanças em nossas vidas e nas vidas das pessoas. Ações físicas e ações espirituais e de pensamento. Tudo retorna a nós, como o reflexo do espelho. Com esses dois princípios, entre muitos outros que despertarão no decorrer de nossas vidas, vamos nos melhorando e tornando o mundo ao nosso redor melhor. Que possamos, meus amigos, refletir sobre o capítulo de hoje do Evangelho. Sejam perfeitos. Que possamos refletir sobre o tema cuidar do corpo e do espírito. E desta reflexão final, que Jesus nos dê sabedoria, paz e tranquilidade. Tenham todos um bom dia. Assim seja, assim é e assim será.